Boa tarde, galera. Boa tarde, pessoal da Baixada Fluminense, a galera do estado do Rio de Janeiro, galera do Brasil, região Sudeste, Brasil. Aqui quem está falando com vocês é o professor Alexandre Paiva e tenho a honra, né? Tenho a grande alegria de ter ajudado a estruturar a Concausa e sou um entusiasta de várias coisas. A Concausa é uma instituição. O pessoal está chegando aí, né? O Vitor já está aqui e eu vou puxar ele para conversa já. E daí a gente vai conversando, vai se apresentando. E a gente está aqui hoje para falar sobre os 100 anos do grande mestre educador, uma figura fantástica da história do Brasil, história contemporânea do Brasil, chamada Darcy Ribeiro. Então, vamos chamar o Vitor Almeida, esse grande historiador, carioca, um grande entusiasta também da educação e da história do Rio de Janeiro. Vamos chamar ele para conversa aqui. Vamos falar sobre Darcy Ribeiro, mas vamos falar sobre outras coisas também, tá, gente? Vem com a gente que a gente vai começando. Eu vou estar... Ô, meu amigo! Peraí, deixa eu me regular aqui. Ah, pronto. Ficou bom. Caramba, cara, você não fica velho, não? Eu pinto a barba. Não, mentira. Ah, tá bom, então. Eu vou começar a fazer isso. Mentira, não... Acho muito chato. Não, pô, a Calvinha já chegou. Pô, rapaz. Bom, eu tô quase lá. Aqui a gente usa um tupete para disfarçar, mas eu tô chegando lá. Vitor, meu amigo, um grande prazer estar aqui com você. Tá, obrigado por ter aceito o convite. É fantástico poder estar aqui conversando com você para falar sobre essa figura incrível, né? Que eu não digo que continua sendo Darcy Ribeiro, né? Tá me ouvindo bem aí? Tá tranquilo? Que esse fone aqui é aquele fone dos nossos irmãos, né? Que trabalham nas conexões. É do shopping. Que a gente tem que mudar essa rapaziada e ganhar dinheiro. Esse fonezinho aqui foi da galera que trabalha nos japeris da vida aí. Bom, meu amigo, primeiro queria que você, para quem está nesse planeta, né? Para quem andou aí surfando nessas loucuras aí do atual dono do Twitter, do cara que o pessoal quer ir para Marte, né? Se apresenta, meu amigo, por favor. Bom, primeiro agradecer, né, o convite aí do Concausa, seu, Alexandre, que a gente já tem trocado uma ideia aí há algum tempo, né? Já se encontrou algumas vezes, temos amigos em comuns que compartilham a mesma causa que a gente, e tem no grande Darcy Ribeiro, e não só no Darcy, uma referência, né, de luta política, de debate, cidades, enfim. Bom, eu sou historiador, sou historiador social, né, tenho meu mestrado em História Social pela UERJ, historiador de formação, né, e há 10 anos atrás aconteceu um acidente no meu percurso que eu criei uma página, a Suburbano, né, a Suburbano da Depressão, que fez 10 anos agora em agosto, e que ampliou, né, meu sistema, a minha rede de conhecimento, não só da cidade do Rio de Janeiro, não só da Zona Norte, da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, mas também da sua Baixada Fluminense, do leste metropolitano lá de São Gonçalo, né, naquela cidade lá, Itaboraí, o oeste metropolitano, enfim. Foi um acontecimento da minha vida, essa página, que me trouxe diversas coisas aí muito interessantes ao longo desses 10 anos. Então esse sou eu.
tento contribuir um pouquinho aí com esses então, Vitor, cara, acho que a partir disso a gente consegue começar a conversar sobre Darcy. Que a gente sabe, né, essa página Suburbano da Depressão é maravilhoso. A gente é obrigado a engolir essa gororoba do dia a dia, né, que é imposta a gente, e a Suburbano trata isso de uma forma leve, um humor inteligente, que eu adoro, né, que vai ali, coloca com muito carinho, com muito cuidado, mas coloca ali o dedo na ferida, olha pra gente, né, essa gente que é invisível, né? Nós somos invisíveis pro poder público, a gente é invisível pro resto do Brasil, né? A gente, que eu digo a gente por quê? Eu queria também que você falasse um pouquinho disso, que a gente pode falar também sobre Darcy a partir disso, falar dessa semelhança entre os suburbanos, né? A galera da região dos suburbanos do município do Rio de Janeiro, né? Município do Rio de Janeiro, que eu nunca canso de falar, que foi capital do Brasil até pouquíssimo tempo atrás, né? O Rio de Janeiro foi capital durante o Brasil colonial, na época do ciclo do ouro, depois a gente foi capital do Império, e só foi deixar de ser capital da República, né, com um golpe republicano, lá na década de 50, né, com o JK. E então o Rio de Janeiro tem essa importância, mas guarda ainda essa invisibilidade do subúrbio, né? E em que você acha que o cidadão, que eu gosto de falar, o cidadão baixadense, né? Que semelhanças que a gente tem com a galera do subúrbio, nessa leitura que você faz através do Suburbano, nos seus estudos sobre história social, quais são as semelhanças, né? E também, talvez, diferenças entre o cidadão baixadense, né? E o pessoal suburbano, dos subúrbios, né? do Rio de Janeiro. Então, puxando o gancho do Darcy, né? O Darcy, que foi antropólogo, é uma referência na antropologia, que estudou, teve das suas principais pesquisas, né? Essa análise da identidade latino-americana, essa civilização latino-americana que ele fala, né? Depois ele vai escrever O Povo Brasileiro aí, para falar do quanto o Brasil tem uma diversidade de identidade, né? Tanto na sua área rural quanto na sua área mais urbana, enfim. O Darcy, ele traz aí uma gama de oportunidades para a gente ver até mesmo a nossa vida dentro da cidade, numa grande cidade como o Rio de Janeiro, né? E uma grande metrópole como o Grande Rio. E é uma das minhas influências nessa percepção do nosso dia a dia suburbano, né? Porque tem muita conversa entre não só nós aqui, moradores da Zona Norte e da Zona Oeste, com o pessoal da Baixada, mas como também com o pessoal lá do outro lado da Baía da Guanabara, né? Pessoal de São Gonçalo. O pessoal diz que São Gonçalo é o município da Baixada que se soltou da Baixada, né? Porque tem muita similaridade, né? Muita similaridade em diversos aspectos, tanto ruins como bons, né? Você tem uma das características mais marcantes que a gente encontra nesses três territórios, né? Nos subúrbios da capital, na Baixada, ali naquela região de Itaboraí e São Gonçalo, é justamente são áreas assim que tiveram um grande apogeu, né? Um apogeu aí industrial, comercial, residencial, e com essas viragens aí da globalização foram sendo esvaziadas, né? E foram legadas aí a um certo abandono, a uma depreciação histórica, né? Porque a gente vê, por exemplo, hoje eu moro na Ilha do Governador. A Ilha do Governador é um microcosmo disso que a gente está falando, né? Você tem áreas muito ricas,
com índices de desenvolvimento altíssimos, né, como o Jardim Guanabara. Você tem uma área de transição, né, praticamente onde eu moro, aqui no Cocotá, você tem uma área muito pobre, mas também tem uma área ali mais classe média e tudo. E você tem áreas que são realmente pobres, né, muito pobres. Tem essa questão de favelização, né, de precariedade de infraestrutura. Então a gente se cruza muito nessas questões territoriais, né? Óbvio que tem suas particularidades. Você, como morador da Baixada, você sabe que você tem ali questões políticas que refletem no território, que já é diferente daqui da Zona Norte, que já tem uma diferença na Zona Oeste, né? A gente aqui na Baixada, desculpa te cortar, a gente tem uma relação muito grande, essa questão política, ela ainda é uma questão que está muito ligada às famílias tradicionais da Baixada, né? Aquela galera, porque a Baixada Fluminense, né, durante muito tempo foi Nova Iguaçu, ou melhor, Iguaçu, né? Foi Iguaçu, como você sabe. Então, Iguaçu, ou melhor, Nova Iguaçu já, os bairros, até onde aqui eu moro no terceiro distrito, no bairro chamado Corumbá, que não é o Corumbá do Mato Grosso do Sul, é Jardim Corumbá, que tem até uma história engraçada, porque se você for procurar no mapa Corumbá de Nova Iguaçu, o bairro Corumbá, nos mapas antigos, antes dos anos 80, não existe Corumbá. O que existe é Jardim Mato Grosso. Uhum. E aí, uma curiosidade que eu tenho, como é que Jardim Mato Grosso virou Corumbá? As pessoas começaram a chamar de Corumbá, como é que isso acontece? Então, também tem esses hiatos na história de Nova Iguaçu. Mas falando da questão, voltando à questão política, né, a gente realmente tem essa diferença, que são essas oligarquias, né, que comandavam aqui a cidade de Perfume, Nova Iguaçu, um grande laranjal, passamos por 2 pragas, enfim, a gente foi o maior exportador de laranja do mundo em algum momento, tem uma história muito rica, mas que passa por isso, né, passa por essa precarização histórica, e de repente a gente em algum momento perde a importância econômica, né? E a importância social vai junto, né? Eu acho que um pouquinho o subúrbio, né? Como você coloca muito bem nos seus livros, né? O subúrbio tem tanto brilho ainda, tem tanta coisa linda para se falar, para se ver, né? E aí fica apagado, né? Fica invisível. Sim. Não é isso? Isso. Porque também tem muito dessa questão de representatividade, né? A questão do imaginário, né? O Rio de Janeiro, desde o começo do século XX, ele é tratado como a cidade maravilhosa, né? Uma propaganda lá do Pereira Passos, né? Que foi reforçada ao longo do século XX. A gente chega aqui, né? Com esse Rio de Janeiro ainda das praias, do Cristo Redentor, né? Mesmo que E vale falar, Vitor, Pereira Passos, que foi o cara do bota abaixo, né? Abaixo, exatamente. Foi o cara que acabou com os cortiços, onde vivia gente pobre, que aquilo enfeiava a capital. Sim. A gente tem que ter isso sempre em perspectiva, né? Sim. Quer dizer, é a partir de uma visão de uma elite econômica que achava pobre, preto, muito feio. E a gente ainda, né, até hoje, né, a gente ainda reverbera esse preconceito, né? Exato. É importante, desculpa de novo, mas eu acho importante estar falando, deixar isso claro, né? Bota abaixo, os cortiços horrorosos, enfeiando a capital, nossa, e vamos botar abaixo, foi isso que aconteceu, botaram abaixo, né? Isso. Não, e também tem toda essa questão de que, como você falou muito bem, que reverbera até hoje, né? Então você tem a cidade maravilhosa ali que precisa ser higienizada nessa virada do século XIX para o século XX, e que vai se concretizar ali com Rodrigues Alves e o Pereira Passos, higienizando, vamos assim dizer, a centralidade, a cidade central, e que acaba expulsando os moradores mais pobres, não só para os subúrbios, né, seguindo as linhas dos trens, mas também para os morros, né? Vamos lembrar que aí, desde meados ali do século XIX, a Interlândia, né, a área interna ali do município do Rio de Janeiro, já é cortada pela ferrovia, né? E então, assim,
esses terrenos, né, das grandes fazendas, dos grandes engenhos, dos grandes canaviais, cafezais, etc., laranjais, né, no caso do Nova Iguaçu, Campo Grande, né, que tinha um cinturão ali, citricultor, que pegava ali Campo Grande, ia para Nova Iguaçu, Queimados, enfim. Esses terrenos eles começam a ser vendidos, né, porque os herdeiros desses barões, os herdeiros desses latifundiários não querem mais viver nesses locais, ou querem viver, ou querem só manter isso como uma fonte de renda, porque eles querem agora, nessa virada aí dessa ideia de cidade maravilhosa, eles querem começar a viver cada vez mais para cá, né, para o centro, né, mais próximo das praias, né. Então essas grandes fazendas elas começam a ser loteadas e vendidas, né, tanto para iniciativa privada como para iniciativa pública, e que é aí que começam a surgir, pipocar os bairros, né, os bairros, os conjuntos habitacionais, né, essas casas mais higienizadas, e os subúrbios começam a florescer de forma mais urbana, porque o subúrbio já existe antes da linha do trem, né? Você tem esses povoados, aí você tem as freguesias, né? Freguesia de Campo Grande, freguesia de Irajá, freguesia de Inhaúma, freguesia de Santa Cruz. Aliás, Santa Cruz não era uma freguesia, era um curato, né? Mas isso remete até ao que você falou, né, do Jardim Corumbá, né? Porque é uma hipótese que, quando você falou, eu vim pensando, né? Você tem muito desses jardins espalhados aí pela Baixada, pela Zona Norte, pela Zona Oeste. Provavelmente, né, como você falou, o Jardim Mato Grosso, provavelmente esse Jardim Corumbá aí tá nesse foco aí dessa migração de alguém, até mesmo do Mato Grosso, né, de contingentes de trabalhadores do Mato Grosso para a Baixada Fluminense, nesse processo aí de industrialização, né, porque a Baixada Fluminense sofre esse boom de urbanização, aí, de inchaço, né, demográfico, principalmente a partir da década de 40, 50, né, quando você tem ali, como você falou muito bem, a questão do JK, a capital deixa de ser no Rio de Janeiro, mas a industrialização se dá basicamente no Rio de Janeiro e São Paulo, né, então são grandes metrópoles que se formam em torno dessas grandes capitais, né, e que dependem dessas grandes capitais, né. Você tem aí as indústrias que acabam indo também para a Baixada Fluminense e tudo, isso forma contingentes de mão de obra que precisam morar, né, precisam urbanizar e vão ocupando cada vez mais terreno, né, você não tem um plano urbanístico que leve isso em consideração, que não dá conta, até hoje não dá conta, diga-se de passagem, e você tem esses inchaços aí, você tem essas precariedades, né, de infraestrutura e tudo, que marcam muito não só a Zona Norte e Zona Oeste, mas também, como a gente falou, a Baixada Fluminense, São Gonçalo. Né, São Gonçalo tem uma questão muito particular, né, que era conhecida como a Manchester Fluminense, que tinha as suas fábricas de tecido, mas tem ali uma história, não sei se é verdade, tudo que me conta muito o pessoal de São Gonçalo, que as fábricas ficavam em São Gonçalo, mas a diretoria das fábricas, né, a elite das fábricas, morava em Niterói. Então tem muito disso também, né? Então você vê esses reflexos estão aí hoje, né? A classe trabalhadora fica em São Gonçalo, as elites vão para Niterói. Você vê esse desenrolar no desenvolvimento do índice de desenvolvimento humano das duas cidades, né? E isso é o que acontece também como a gente está falando, né, na Baixada, né? Você tem o município mais novo aí, que é Mesquita, tem 20 e poucos anos, tá? Esse escopo aí de disputa, né, também política, né? No Rio de Janeiro a gente teve essa questão aqui também com Campo Grande, né, essa tentativa de emancipação de Campo Grande, e depois mais para frente, isso na década de 70, depois mais para frente teve uma tentativa de emancipar a Zona Oeste de Bangu a Santa Cruz, né, porque tá aqui, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro que estão 4 dos 10 bairros mais populosos do Brasil. Campo Grande é o primeiro, né, e então tem muita semelhança, cara, entre isso tudo que a gente está falando, entre esses territórios que a gente está falando, né? E a gente identifica algumas vezes um preconceito regional, geográfico, sei lá, porque, pô, você mora em Nova Iguaçu, eu moro em Campo Grande, aí pô, cara, qual é a diferença? Porque a gente vive os mesmos problemas, cara, o ramal de
O ramal de Campo Grande é tão horroroso quanto de Japeri, a questão da violência urbana, né? E aí, qual é a grande, né? A grande vantagem, né? E a gente não consegue se encontrar nessa... a gente não consegue se encontrar, né? Porque parece que a gente se habituou a consumir e a reproduzir esse discurso dessa elite econômica, né? Onde eu tô é melhor, né? Onde eu tô é capital, né? Poxa, eu moro aonde? Pô, eu moro no Rio de Janeiro, aonde? Cesarão. Cara, Nova Iguaçu. Poxa, Belford Roxo. É a mesma coisa, né? Os problemas são os mesmos. E o povo trabalhador lindo é o mesmo, né? Agora eu quero saber quando é que você vai ser prefeito aí do governador. Pô. Porque você não precisa... Derruba a ponte, resolve. Você não precisa de nada não, cara. A saída. A entrada e uma saída. Se fechar ali a parte do fundão ali, acabou. Ninguém... Vocês viram um estado. Vocês viram uma cidade-estado. Acabou, não precisa de mais nada não. Vitor, quero agradecer aqui também a galera que está participando, o pessoal que está compartilhando a nossa conversa. Muito legal. Quem quiser fazer alguma pergunta, gente, fica à vontade, tá? Vou tentar anotar aqui e falar e reproduzir. Mas como é que Darcy... E a gente consegue encontrar Darcy Ribeiro, esse homem fantástico, que eu quero aqui falar um pouquinho só para introduzir. Darcy Ribeiro foi o cara que pensou numa coisa, né? Um grande antropólogo, sociólogo, mas um cara que amava educação, né? Acima de tudo, um professor. E foi um cara que idealizou uma coisa fantástica, para mim, cara que sou professor, que é a ideia dos CIEPs, né? Que Leonel de Moura Brizola, esse cara, governador fantástico, eu tenho que admitir o seguinte, eu só fui descobrir Leonel Brizola, descobri não, só fui, eu sabia, né? Mas fugindo de toda a contaminação midiática, né? Só fui realmente descobrir e ter um carinho, um amor por essas figuras depois de ter feito curso de História, né? E não foi nem por conta de algum conteúdo do curso, não. Foi porque, graças a Deus, a importância dos cursos universitários para a galera de baixa renda também é essa. Pode falar um pouquinho disso também, ou deixa para falar sobre isso uma próxima oportunidade. A importância de poder ter esse outro olhar a partir da educação. Então, Darcy Ribeiro foi o cara que pensou os CIEPs, né, Vitor? E Brizola abraça essa ideia maravilhosa que foi totalmente escanteada, né? E que a gente teve umas propostas aí de alguns governos, de alguns candidatos, né, que acabaram não chegando lá com a proposta de retomar essa ideia, ampliar e modernizar, né? E queria que você falasse um pouquinho do Darcy, né? Que eu sei que você é apaixonado por Darcy Ribeiro, é uma grande referência para você, como antropólogo, como educador, e qual a importância desse Darcy que estaria fazendo 100 anos, né? E como um amigo nosso falou aí, passou batido a questão da eleição, o centenário do Darcy passou batido, mesmo, né? Então, tá contigo a palavra. Não, a gente precisa lembrar que esse ano foi duplo centenário, né? Do Brizola em janeiro e agora... É verdade. O Darcy agora em setembro, dia 26 de setembro. A questão toda do Darcy gira em torno da educação, como você pontuou, né? Fora as outras questões aí dele ter sido muito influenciado pelo Anísio Teixeira, toda aquela questão da educação progressivista lá do século XX, né, de você permitir que o aluno entenda o conteúdo a partir da sua realidade, que aí vai abrir não só para o Darcy, mas também tem o Paulo Freire, tem toda essa questão aí da educação progressista, não progressivista, mas progressista, né? O Darcy também, ele foi um cara que lutou pelas leis, das diretrizes e bases da nossa educação. Não à toa que a lei que rege a educação leva o seu nome, Lei Darcy Ribeiro, que é a 939496, de 96, essa lei, um ano antes. Darcy lutou tanto por essa lei
só que ele não viu aplicado, porque ele morre em 97, né, a lei é sancionada em 96, mas Darcy, logo no ano seguinte, veio a falecer. E o Brizola veio a falecer 7 anos depois, né, em 2004. E que é isso, né? São duas figuras assim que você não tem como falar de um sem falar do outro, né? São projetos assim de Brasil que estiveram juntos ali desde a década de 60, né? Estiveram juntos ali desde o antigo PTB, né? Nessa luta aí pela questão da educação, do preparo das classes trabalhadoras para o desenvolvimento, né? Se fala muito dessa questão da revolução silenciosa a partir da educação, né? E que vem aí ganhar força com a redemocratização quando voltam do exílio, né? E o Brizola fundo do PDT, o Darcy é seu vice-governador ali em 82, e que infelizmente perde, né, pro Miro Teixeira. Eu esqueci o nome do que ele perde, o Gato Angorá, porque sempre me veio o nome do Gato Angorá. Moreira? O Moreira Franco, exatamente. Moreira Franco. Né? E que, assim, a conjuntura da época... PDS, Partido do Sogro, como dizia. PDS, que é uma adaptação da Arena, né? Da Arena, lá do... Que era o Partido dos Militares. Meu Deus do céu. Sim. Tô até nervoso. E o Brizola e o Darcy, eles sofrem essa pela conjuntura, né? Hoje a gente tem um distanciamento do período, a gente pode analisar a conjuntura, né? Nós que somos historiadores, a gente sabe muito bem, né? São projetos ali que são combatidos tanto pela direita, principalmente pela direita, mas também pela esquerda, né? O CIEPs sofreu muito ataque dos dois lados, né? Do próprio PT hoje, né? Hoje já se fez esse pensamento a respeito dessa questão dos ataques aos CIEPs e tudo, mas a gente precisa lembrar que figuras que hoje estão à frente da esquerda brasileira atacaram o Brizola, atacaram o Darcy, né, e que também meio que contribuíram, né, para esse desmanche aí do projeto, em especial do CIEP, né, que é um projeto atemporal, né, base aí para diversos outros projetos que são implantados hoje, né? Você tem aqui no Rio de Janeiro com o Eduardo Paes a Fábrica das Escolas, baseada nos CIEPs, né? Esse projeto aí de educação integrada, e que com a eleição de Moreira Franco em 86 tem um hiato aí, né, entre os dois governos do Brizola suficiente para o desmonte não só desse projeto, mas também da depreciação da própria figura do brizolismo, né? Que ficou muito a partir dos seus depreciadores aí, ficou muito ligado, né, essa narrativa aí, principalmente da Rede Globo, né, que tem aquela resposta histórico ali de 94 do Brizola, que tem no YouTube, que consegue um direito de resposta em horário nobre no Jornal Nacional. O Cid Moreira é quem lê, né? Caramba, aquilo foi fantástico. Nada menos que histórico, né? Foi algo inacreditável. Até hoje é um fato muito grande, né? É algo enorme que aconteceu. Então, tem esse desmonte aí, né? Porque foi como o Brizola falou numa palestra na Unicamp, né? Ele fala que foi um absurdo para as elites cariocas, para as elites fluminenses e carioca em especial, saber que o filho do pobre, o filho do favelado, o filho do trabalhador ia ter escola com piscina em tempo integral, que servia refeição de manhã, de tarde e lanche. A criança saía de banho tomado, tinha toda a assistência ali, não só educacional, mas também social. Você tinha logista, você tinha dentista para as crianças. Muitos CIEPs, até mesmo fora dos horários de escola, né, atendiam a comunidade a seu entorno. Tinha um projeto de abrigar, né, crianças órfãs, crianças órfãs de comunidade, né, nos brizolões, né, que não foi Olha, eu não sabia disso não. Tinha.
Tem uma... Eu preciso lembrar, eu ouvi esse comentário quando estava fazendo mestrado, a professora estava falando que, porque, para quem não sabe, os CIEPs eles eram baseados pelo modelo de escola cubano. Tem um modelo de escola cubano, né, que tem essa questão da educação integral e assistência das crianças. Também tem essa questão de acolhimento de crianças órfãs, né, de comunidades. Então tinha esse projeto de desdobramento, né, do CIEP, para em alguns CIEPs ter esses orfanatos, né? Só que a gente está vivendo no Brasil, né? O Brasil tem muito disso. Você tem uma grande implicância com governos de cunho social, porque as nossas elites, como dizia mesmo o próprio Brizola, estão aí espertalhonas, são bobalhonas, porque são entreguistas, né? Estão em consonância aí com os direitos, com os interesses internacionais, né? Você vê aí, né? A gente teve uma eleição com um resultado ainda quente, né? Uma discussão ainda quente, né? No dia 30. Você vê que o governo eleito já está sendo atacado de todas as formas, né? Porque o presidente eleito Lula fala pô, você tem que dar comida para as pessoas. As pessoas estão saindo de um processo de pandemia que tem gente que, pô, não tem o que comer ainda. 2 anos de pandemia, as pessoas não têm trabalho, não têm comida e tudo. Mas a preocupação toda dessa mesma elite, dessa mesmo pessoal que atacou o Brizola, que atacou o próprio Getúlio Vargas, que atacou o próprio Darcy, é com a questão fiscal. Não que uma coisa anule outra, mas todo momento o Lula está tomando porrada por causa disso, né? Que na verdade é a tal da construção da narrativa, né? Depois que inventaram essa maldita dessa narrativa, a era da pós-verdade, né? Responsabilidade fiscal. Lula não quer ter responsabilidade fiscal. Em nenhum momento ele falou: eu vou acabar com isso. Mas... né? Eu vou parar de pagar os outros. Não, né? Mas, enfim, realmente uma coisa cultural que a gente tem que entender, até a gente como educador, né? É importante a gente explicar, né? Que é uma construção cultural. A nossa elite é uma elite que tem origem numa elite escravocrata. Então, esse ranço de olhar o subalterno, de olhar o trabalhador, né, o assalariado, né, o empregado, o cara que tem a carteira assinada, como alguém que deve uma obediência, né, e que deve até agradecer por estar empregado, que o grande direito, né, que seria acima de todos os direitos, é receber um salário, né, porque tem muita gente passando fome, tem que estar satisfeito porque está trabalhando. Enquanto a gente escuta isso, né, obedece quem pode, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo, essas frases feitas, né, e que essa elite tem um grande medo, isso é verdade, né, assim como na época no momento ali da abolição, um grande medo era que o escravo ele tomasse as rédeas, né? Aconteceu a Revolução dos Malês, por exemplo, lá na Bahia, isso deixou o pessoal apavorado. Os escravizados quase conseguiram, né? Ter um Estado dominado por ex-escravizados na Bahia, né? Quase conseguiram. E aqui na América Central, me fugiu agora. O Haiti. Teve uma revolução. Hã? A Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana, eles conseguiram. Os escravizados conseguiram tomar o poder. Então, um grande medo dessa elite, né? E aí, graças a Deus, a gente teve um cara, a Deus, aos orixás, ao sagrado da galera que está vendo a gente aqui, né? Para falar de todo mundo, para não deixar ninguém fora dessa mística que é muito nossa, brasileira, e que querem fazer a gente acreditar que a gente é preconceituoso, mas a gente não é, a gente abraça todo mundo, né? É o Brasil. E a gente teve um cara chamado Darcy Ribeiro que faz a gente enxergar, a gente consegue enxergar toda essa mistura, né? Esse tempero, né?
E ele consegue fazer umas leituras muito interessantes da sociedade brasileira, né, a partir muito dessa observação, né, de quem nós somos, né, apesar de ser um cara branco, né, que teve uma educação mais formal, né, ele sai do seu conforto, né, do seu lugar confortável para estudar isso, né? Justamente. Esse é o grande ponto do Darcy, né? Essa visão que ele tem, ele traz dessa formação do Brasil, né? Ele quebra justamente, por exemplo, com aquela ideia da democracia racial, né? Do Gilberto Freire, né? E ele fala, não, o Brasil foi construído há muito sofrimento, principalmente de pessoas escravizadas. A gente tem a dívida. Darcy fala dessa dívida que a gente tem histórica, né, com os descendentes, os ascendentes, né, do povo escravizado, né, e com a sua cultura, com a sua potência de transformação da sociedade, né. O Darcy está falando isso no povo brasileiro, né, e hoje, né, com essas tecnologias que a gente tem hoje, redes sociais, tudo, é muito legal você ver essa formação, até mesmo no mundo digital, né, essa organização, essa mobilização, né, dos movimentos negros, né, de mulheres, de homens, né, de como se organizam para justamente, por exemplo, disputar cargos eletivos, né, de estar numa Câmara Municipal, de estar numa LERJ, de estar numa Assembleia Legislativa de todo o Brasil, porque as tecnologias estão aí, né, as redes sociais estão aí. Mesmo nós estando sendo vítimas desses bombardeios, né, de desinformação, de mentira, dessa histeria que tomou conta do mundo, né? A gente vive no Brasil, eu acho que só acontece com a gente, mas não está acontecendo no mundo todo, né? Essa histeria aí que a extrema-direita toma conta, né? Usa muito bem as redes sociais, diga-se de passagem, para espalhar isso, e que o campo oposto perdeu muito tempo nesse trabalho, né? Mas é legal você ver esses grupos, né, que antes eram marginalizados tomando protagonismo e disputando todos esses pontos de poder, né, esses lugares de poder econômico, político, social, né, e nós como homens brancos, né, mulheres brancas também, nós temos que participar dessa luta. Nós temos que buscar a todo momento, principalmente inspirados em pensadores pretos, pensadoras pretas e tudo, para a gente pensar mulheres, né, LGBTQIA+, para a gente pensar nessa luta, porque o Darcy está escrevendo na década de 70, 80, onde essas discussões ainda tinham muita represália em cima delas. Hoje a gente tem um campo muito mais aberto para essas discussões e a gente tem que participar disso, né? Dando evidência, dando compartilhamento, ouvindo principalmente, fazendo nossa autocrítica. E o Darcy Ribeiro, né, representa muito essa questão de você fazer uma percepção a respeito do povo brasileiro, como diz o nome do livro, a partir dessa autocrítica da própria história, né, dessa construção social e cultural que é o Brasil, dessas três raças, né, que ele vai falar, né, do europeu branco, do homem branco europeu, que português não era nem tão branco assim, né, do indígena, né, que aqui já estava e tudo, e do negro que é trazido para formar o Brasil, né. Então a gente tem no Darcy aí um norte aí muito interessante aí nessa nossa luta do cotidiano. Opa, bom, cara, Darcy, realmente isso é um grande norte, né? E é um nome para ser reverenciado e lembrado sempre, né? A gente tem que lembrar de Darcy Ribeiro. E como você falou, não dá para falar de Darcy sem falar de Leonel Brizola, que eu tenho até uma história interessante com o Brizola. Desculpa, a gente, estou meio rouco. E queria deixar aqui meu agradecimento mais uma vez ao Vitor, que também está meio baleado, né? E que, por favor, gente, vamos tomar cuidado.
com as pessoas que a gente ama, aproveitar esse momento aqui. Né? Vamos de novo voltar a usar nossas máscaras, usar o nosso álcool em gel. Né? A gente está passando por uma nova onda e não custa nada, né, ter essa empatia, né, de muito mais do que ter essa preocupação de não ficar doente, de não contaminar o outro. Então vamos tomar todos os cuidados para a gente poder passar por mais essa. A gente já passou por situações mais complicadas, apesar, né, de todo o negacionismo, enfim, de toda a tentativa de destruição da ciência, né, como nosso basilar para poder lidar com pandemia. Mas vamos tomar cuidado. E o Vitor tá meio baleado, eu também tô tossindo pra caramba aqui, mas a gente tá assim mesmo, tá aqui. Agora só, o João Oscar fez uma pergunta muito legal aqui. Vitor, você acha que a imagem do Darcy vem sendo apagada? Por incrível que pareça, eu acho que o Darcy, ele, mesmo com todo esse assalto a toda isso que você falou, Alexandre, a educação especial, a ciência, né, ciências sociais, ciências humanas, todo esse assalto que a gente vem sofrendo aí nesses últimos anos, aí nessas últimas décadas, por incrível que pareça, eu vejo o Darcy como um ponto um ponto comum. Tem muita gente, né, eu, quando fui candidato a vereador em 2020 aqui pelo Rio, eu tive um eleitorado que foi bem amplo, né? Eu tive eleitores anarquistas a eleitores monarquistas, passando aí por todo lulista, cirista, bolsonarista, fala, não, vou votar em você porque o seu projeto é maneiro, te acompanha, etc, etc. E eu via que era muito um ponto em comum quando falava, o Brizola não, quando eu falava do Brizola tomava porrada da galera de mais da direita, né, como a gente falou, daquela imagem imaculada do Brizola, né, ligado ao tráfico, etc, etc. O Brizola e o Darcy tem muito disso, né. Aliás, o Brizola e o Getúlio, até mesmo o Lula, tem muito disso. Ou a pessoa ama muito, ou a pessoa odeia muito, né? Então são figuras assim que ou você tá de um lado ou você tá do outro. Agora, eu percebo que o Darcy não, o Darcy era um ponto ali de convergência até mesmo de pessoas da direita. Fala, não, odiava o Brizola, mas o Darcy, eu gostava muito do Darcy, gostava muito dos CIEPs, fui estudante do CIEP, meu pai odiava o Brizola, mas gostava muito do Darcy. Então, dessa nossa dupla, né, do Darcy com o Brizola, eu acho que o Brizola era um ponto muito convergente de todos os espectros, né? Porque eu acho que também, Alexandre, a educação é um ponto de você não tem muito embate, né, da educação, você tem um embate dos costumes da educação, porque vai implantar banheiro unissex, esses delírios, né? Paulo Freire, a pessoa que nunca leu Paulo Freire na vida, né? Mas quando você fala da educação de uma forma mais genérica, mais ampla, é um ponto comum. As pessoas, bacana, realmente, você tem que valorizar os professores, você tem que dar mais estrutura para as escolas, porque tanto é que nessa tríade de falar de política, né? Porque tem que ter mais investimento em segurança, saúde e educação. Cultura, saúde e educação. Educação está sempre junto. Então, essa questão do Darcy estar sendo apagado, eu acho que não. Eu não vejo o Darcy apagado. Eu vejo o Darcy, assim, como eu falei. Acho muito interessante isso. Por mais que o Darcy estivesse sempre no campo da esquerda, né, foi exilado, teve que sair do Brasil durante a ditadura, teve com o Brizola, foi ministro da Educação, enfim. Então, o Darcy é um ponto muito interessante nessa que une, né, muita gente. Então a gente tem que realmente fazer memória do Darcy sempre que possível. Vamos esperar ele fazer aniversário para isso. Vamos estar sempre citando o Darcy para ser esse nosso grande norteador. Vitor, acho que, não sei, acho que tá bom, não sei se você quer falar mais alguma coisa.
Quero que esse seja o primeiro de muitos encontros nossos. Quero retomar aqui o convite para você conhecer a sede da Concausa. A Concausa, que é uma organização de direitos humanos da Baixada Fluminense, né? Que nasceu na Baixada Fluminense. E falar de direitos humanos no Brasil é complicado. No subúrbio é complicado. Na Baixada Fluminense, cara, é complicadíssimo. Mas a gente está aqui, né? E a gente não pode falar de direitos humanos sem falar de educação, né? E um dos nossos, a frase que norteia a Concausa é cultura de direitos. A gente só tem uma pretensãozinha, por assim dizer, é que a luta por direitos seja tão natural para nós como o processo cultural, como ver novela é. Então essa é a nossa pretensão. E a gente passa pela educação, né? A gente tem vários projetos, tivemos vários projetos, estamos retomando alguns projetos falando de educação. E não a gente pode falar de educação sem falar de Darcy Ribeiro. Então, Darcy Ribeiro, direitos humanos sempre andaram juntos. Certo? Vitor, meu amigo, a gente aguarda você na sede. Por favor, vem visitar a gente. A gente tem muita coisa para conversar, muita coisa para trocar. E quem sabe alguns projetos, né, para sentar e pensar junto. E de qualquer forma, ter você aqui nas nossas redes sociais é um cara que batalha pela cultura do subúrbio do Rio de Janeiro, um cara que estuda isso e que coloca isso de uma forma tão simples, tão tranquila, né? Como uma boa pedagogia de Darcy, como uma boa pedagogia de Paulo Freire coloca, de uma forma tranquila, sem embaraços, sem atropelos, sem rebuscar, né? E traz educação para a gente desse jeito tão bom, e nesse bate-papo que a gente teve aqui, uma edição do nosso debate-papo. Vitor, palavra final com você e agradeço aqui. Fica à vontade. Eu queria agradecer de novo, Alexandre. Infelizmente, a gente tinha marcado essa nossa conversa de forma muito antecipada, mas como você pontuou aí, está vivendo aí uma crescente, né, de Covid. Eu fiquei com alguns sintomas. Felizmente, eu não tive algo muito sério, nem tive reação, né? Não foi reagente, não me contaminei, mas me foi sugerido que, como minha imunidade estava baixa pelo resfriado, que eu não me expusesse, né? Estava marcado de ir aí conhecer a sede, mas infelizmente esse resfriado, essa mudança de clima que está acontecendo no Rio de Janeiro, para quem é alérgico, é ótimo, né? Eu te entendo, amigo. Um dia faz muito calor, aí do nada um frio do caramba. Aí amanhã um calor do caramba, depois um frio do caramba. Isso aí é ótimo para a imunidade. Mas oportunidades não vão faltar, mesmo porque nós temos amigos em comum, como a gente falou aqui no começo da nossa conversa, que, pô, gente muito boa, né? O George, a Dani, o Messias, o pessoal aí que de luta da Baixada, né? O Nurinho, né? Um cara muito gente boa também. Que a gente está aí junto, a gente vai estar junto aí em Nova Iguaçu, esperar passar essa questão aí. Próxima semana eu já estou liberado já para me expor. Oh, que beleza. Aí a gente está à disposição aí para a gente trocar uma ideia pessoalmente. Vamos remarcar essa eu quero conhecer a Concausa, já segui aqui. E só não conheço pessoalmente, né? Nunca fui na sede. A gente vai resolver esse problema. Vamos resolver isso. Meu amigo, muito obrigado. Um abraço para a ilha do governador. Né? Tive aí 2 vezes, mas foi 2 experiências boas. Né? E um abraço para a ilha do governador, um abraço para o subúrbio. E, gente, vamos entrar na Suburbanos da Baixada. Suburbano da Baixada, olha. Ó, inventei agora, hein? Vamos entrar lá no Suburbanos da Depressão. Cara, maravilhoso. Quer começar um dia bom? Dá uma olhada na página dos Suburbanos. Também tem. Assim, para finalizar, fala das tuas redes sociais, meu camarada, por favor. Vocês podem me seguir
Vitor G. Almeida, né? RJ, e na Suburbana da Depressão também. Fez 10 anos em agosto. Pô, 10 anos, cara, muito 10 anos. Muito tempo. 10 anos pensando que tava falando bobagem, mas tava falando muita coisa de verdade que a gente passa. É incrível que pareça, cara. Começou com uma grande piada e acabou prestando um grande serviço social a Suburbana, né, cara? Muito, muito bom. Pesquisa, meu amigo. De pesquisa rolando na Suburbana aí, universidade, o pessoal é maluco, cara. Demais. Bom, cara, fantástico isso. Meu irmão, muito obrigado. Valeu, Alexandre. Mais uma vez. Fica com Deus aí, se cuida e a gente vai se ver. Valeu, meu amigo. Valeu. Próximo. Um abraço.